E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 19/2, agora é 3, né? 2 de 10 de 2023, vamos aí para nossa análise aí diária aí, galera, do mini índice, né? Falar do cara, hoje eu fiquei puto com o mini. Nossa análise super bateu, né? Com a nossa análise de domingo, essa possível abertura aqui abaixo do nível de POC. Eu vendi bem, cara, eu vendi na perda dessa barra vermelha aqui, mas eu fiz uma merda, cara, uma merda. Quem acompanha lá no Instagram viu lá o que eu fiz, né? Acabei fazendo minha parcial, em vez de fazer... Porque aqui na trade tem um esquemazinho que tu aperta Shift, né? E aí ele aparece aqui, venda ou compra, dependendo da posição que tu tá, né? E geralmente eu faço isso e boto o trade no 0 a 0, mas eu tô com uma mania agora de pegar e arrastar. E aí quando eu fui arrastar para botar no 0 a 0, aí eu acabei vacilando, cara, e aí zerou minha última posição e eu perdi toda essa queda aqui no mini aqui, cara, toda essa queda. Mas enfim, né? Quinta-feira foi a mesma coisa, mas quinta-feira foi por conta do mouse e hoje foi justamente por burrice minha mesmo, mas vida que segue. Galera, acho que vai ter alguns barulhos aí, porque tá tendo aniversário aqui em casa, então relevem aí, beleza? Vou ser bem direto também hoje, certo? Vamos lá. Começando no Bova, galera, quem acompanhou aí viu que no mini índice em Bova eu tinha subido esse canalzinho aqui porque a gente estava acima do canal. Coisa que não aconteceu agora, né? Então, segunda-feira já foi tudo ao contrário, galera. Tudo ao contrário, né? A gente acreditando que ia bater ali 113,81. Então, voltamos para estaca zero. Vamos novamente aqui. Isso aqui reforça muito a minha análise, muito meu... né, o que eu espero aí pro Bova, aqui eu tô no Bova, isso, a longo prazo, né, que é justamente vir buscar essa região aqui dos 110,51, romper para vir buscar os 108. Quem sabe aqui, quem tá me acompanhando, sabe que eu tô com o olho lá no 105, né, aqui no Bova 11. Então a gente fez tudo que teve toda a oportunidade do mundo aqui para ter uma subida aqui para buscar 115,48, não fez isso, acabou que veio queda aqui no mercado, né? E isso aqui acabou atrapalhando os planos aqui de uma subida até 115,48. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas a gente vai analisar aqui tudo aqui para entender mais ou menos o que pode acontecer, certo? Quando a gente vem aqui, então, então no Bova 11 a gente tá vendo que a gente está abaixo de 112, então possivelmente a tendência aqui seria buscar 110,51, né? A tendência maior para rompimento desse 110,51 para buscar um 108,90. Esse é o primeiro ponto que a gente já tem que entender. Então aqui, como é gráfico diário, a gente já tem que entender que... Então a gente já tem que entender que a gente tem uma fraqueza aqui do mercado. Então, para quem acompanhou a última análise que a gente fez, a gente estava falando de uma possível distribuição nessa região, que é justamente isso daqui que está acontecendo. A gente tem aqui um canalzão aqui, né? Um range total aqui, a gente tem uns 50% desse range, que é os 50% desse canal de cima. Então, o que acontece? O mercado aqui, ele distribuiu aqui, teve tudo para subir, a gente chama aqui primeiro break, depois aqui a gente veio aqui para baixo, tentou subir, não conseguiu, e aí já rompeu, fazendo um teste aqui nessa região, e aí já está querendo retomar aqui novamente. Então, para quem me segue, sabe que eu estou de olho aqui nesse movimento aqui, ó, essa expansão daqui, para vir buscar um 105, certo? Então, aqui eu já tenho mais uma leitura de fraqueza do Bova 11, beleza? Dito isso, vamos aqui para a Petrobras. A Petrobras, obviamente, que deu uma retraída, né? Se o Bova não vai muito bem, as outras aqui também não vão muito bem. Então, aqui deu uma retraída ali, fechou abaixo dos 34, dos 33,33. Então, aqui na semana, como a gente está falando aqui no Petrobras, a gente está mais olhando tendência, tá? Então, a tendência ainda é de alta, não tem nada a ver isso daqui. Quem está em Petrobras está muito bem posicionado, obrigado. Então, isso aqui não diz nada, tá? Para Petrobras não diz nada. Eu não vi nada de interessante em Petrobras. A gente sim está brincando naquela região ali, porque realmente ele, o Bova está naquela oscilação toda ali, de vai, não vai. Mas, na minha opinião, ainda sigo com a mesma análise de uma queda até os 105, mas isso pode mudar. E se mudar, eu tenho aqui a coragem aqui de chegar e falar para vocês que eu estava errado, e o mercado vai lá e buscar. Não tem problema nenhum de falar que eu estava errado, tá? Não tem problema com isso. Não tem problema com ela. Beleza? Então a gente já tem um Bova 11 aqui vendo fraqueza. Então Petrobras ela deu uma caída. Então teoricamente Vale também, né? Então o Vale fechou no 66,99. Tranquilo também. Essa região aqui era uma região que a gente já estava falando, essa distribuição de topo aqui era uma coisa que a gente já estava falando para vir buscar essa região aqui de déficit, que nesse exato momento está no 61,15. Então, para quem quer acompanhar essas análises um pouco mais detalhada, tem uns vídeos passados aí que eu falo sobre Vale, sobre Petrobras. Eu falei também que eu ia falar sobre petróleo, né? Daqui a pouco eu vou chegar no petróleo só para falar uma coisa para vocês rapidamente, que eu até coloquei que eu estava errado e tudo, mas hoje, nesses dias aí, tivemos aí uma queda dos preços do petróleo, e isso aí faz eu pensar que a gente realmente fez ali uma armadilha de topo, mas eu chego já no petróleo, beleza? Então, de tudo isso aqui, a gente vai para o mini.
O mini não é diferente também do BOVA11, a gente rompeu 116, 610, a gente está nessa região. Eu vou fazer a mesma coisa, obviamente, que é puxar essa região para cá e já trazer os 50% novamente para essa região. Então a gente acredita agora no 114,311, já que a gente fechou abaixo de 116,610, tá? Então aqui a tendência maior seria uma tendência para o mini no gráfico diário de queda também, tá? Então, dito isso, tanto o BOVA como o mini, a gente está vendo aqui uma tendência, uma força maior, na verdade, de venda. Então, obviamente que a gente tem que ficar mais ligado aí nas vendas. Isso não significa que a gente não pode comprar aí na manhã, mas é que a gente tem que ficar mais atento aí nas vendas, beleza? Então, aqui no mini, né, agora gráfico de M10, um gráfico menor, foi justamente aquilo que a gente comentou ontem, né? Ontem não, no domingão, que foi justamente essa região de força aqui, né? Essa região aqui de POC, e possivelmente o mercado, eu estava acreditando que ia abrir em gap de queda, justamente porque lá no M5 vocês estão vendo duas POCs passando nessa região aqui, tinha a barra vermelha, então a gente estava até fazendo um teste de demanda nessa barra vermelha, então por isso eu acreditava que o mercado ia fazer o movimento de queda, ia chegar lá no movimento, dar a chance de entrar vendido para poder fazer essa onda. E eu ainda peguei daqui, porque de manhã eu fui levar a moto para lavar e tudo, e quando eu cheguei já estava nessa região, cara, foi chegar, olhei, pam, emendei a venda, tá? E aí o mercado caiu isso aqui tudo e fechou aí em 115.580, tá? Então agora exatamente a gente vai pegar aqui essa ferramenta e vai traçar até o fechamento, e aí vai pegar e vai botar só do pregão de hoje, que está aqui nessa região. Então a gente já consegue entender que a gente teve aqui uma possível distribuição, não posso afirmar ainda, mas eu vou deixar aqui cravado aqui nessa região, que é a região importante aqui de POC, né? Então essa região aqui é uma região importante. Eu já olhando essa configuração toda aqui, olhando que o preço está baixo ali no 115.580, olhando que o gráfico diário lá do mini está abaixo do 112, abaixo do 116, acreditando aqui uma força maior vendedora, então aqui obviamente que eu vou acreditar em uma distribuição e que possivelmente o mercado continua caindo aí na terça-feira, tá? Então eu acredito muito que o mercado ele possa fazer esse movimento aqui novamente, abre aqui em gap de queda, ou então até mesmo aqui nessa região. O importante é, se o mercado abrir abaixo dessa concentração, abrindo abaixo dessa concentração, a gente tende a pensar aqui que a gente pode, né, continuar essa queda no mini índice, porque como a gente está abaixo dessa distribuição, obviamente que o mercado ele tende a vir buscar, geralmente ele tende a vir buscar essa região como se fosse um imã, a região de POC, para poder fazer um movimento aqui, né? A gente chama isso aqui de teste de demanda. Então aqui a demanda vem aqui para falar assim, pô, será que tem alguém para atrapalhar nossos planos aqui? Vambora lá. E essa galera toda que está aqui, aparentemente, como fechou abaixo, a gente começa a falar, não é certeza, mas a gente começa a falar que isso aqui é uma distribuição. Então, se é uma distribuição, significa que esses grandes players aqui, essas grandes instituições, elas venderam o máximo que conseguiram aqui no pregão de hoje, estão posicionadas justamente ali para caso ocorra aqui de algum engraçadinho querer jogar o mercado para cima, eles vão lá, defendem a posição vendendo e aí a pancada acontece. Então, geralmente é isso que a gente olha. Só que, como eu falei, está muito perto aqui dessa região, a gente vai olhar um pouquinho mais ali no microscópio para ver como é que vai se sair isso aqui. Eu posso dar minha opinião se esse gap vai ser de alta ou de queda. Importante não é saber se vai ser de alta, se vai abrir acima dessa concentração ou abaixo, isso aí um pouco me interessa. Só que geralmente eu falo aqui qual é a minha opinião, mas isso não interessa. O importante não é saber para onde que vai abrir, a gente não está aqui para adivinhar, a gente está aqui para ser lucrativo. O que importa aqui para a gente é a nossa leitura aqui, certo? Então isso aí não importa de adivinhar o que vai acontecer na abertura, pouco importa isso, tá? E aí então o que acontece? Eu tô vendo aqui a princípio uma distribuição, o preço está abaixo, então teoricamente aqui a gente acredita que o mercado, se ele faz esse movimento aqui de alta aqui nessa região e não rompe, possivelmente venda nessa região para poder surfar essa onda aqui para baixo, né? O que a gente acredita. Quando a gente vem no mini M5 aqui nessa região, foi aquilo que eu falei para vocês, ó, a gente chegou lá, fez um movimento, e olha que interessante também, que se tu for botar no que eu tenho onda 1, onda 2, onda 3, fechando abaixo dos 127%, significa o quê? Que isso aqui poderia ser uma onda corretiva até os 127, mas está abaixo de 127 e também a maior concentração também, o preço está abaixo dela. Então, pô, abaixo de 127 não é mais uma onda corretiva, teoricamente falando, e sim já se trata aqui de uma onda de impulsão aqui para baixo, né? Eu não vou falar de ondas de Elliott aqui, porque eu quero ser bem simples para vocês, mas, então o que eu tenho aqui? A gente tem essas concentrações de volumes aqui, mais essa, ou seja, galera, eu tenho praticamente aqui, eu vou até colocar para vocês aqui, muitas regiões de POCs aqui, de regiões de POCs, mas de resistência, cara, tá? Olha aqui, ó, eu tenho essa região agora aqui,
Então, assim, tá bem complicado pro mini aqui, para eu acreditar que é uma retomada do fluxo comprador, cara. Para eu acreditar nisso, o mercado ele teria que romper essa região, aqui, essa barra do M10 aqui dos 50, então muito complicado eu pensar em compra amanhã. Não estou dizendo que não pode acontecer uma compra, mas é muito complicado. E eu vou falar a mesma coisa que eu falei sábado, galera. Não acredito em compra no mini índice a curto prazo aqui, não acredito mesmo, e eu preferia fazer aqui a nossa famosa venda, né? Eu preferia fazer venda do que compra, certo? Ó, tem um nível de POC aqui, que é onde praticamente a gente bateu. A gente tem outra concentração de volume aqui, também pequena nessa região, o preço está baixo. Então, assim, eu acredito muito que o mercado ele faça esse movimento aqui de alta, aqui, só para chegar, pegar aqui um pouquinho, fazer um teste de demanda para poder fazer o movimento de queda. É o que eu acredito. Agora, olhando no gráfico de 1 minuto, a gente tem uma barra aqui interessante, que é justamente essa barra aqui. Aí eu falei assim, mas por que tu não entrou nessa barra? Cara, eu desliguei meu terminal. Você não tem noção do que é isso? Eu desliguei a porra do meu terminal. Fiquei com ódio disso. Justamente por conta desse problema, tá? Que eu acabei vacilando e fiquei puto, eu fui fazer outra coisa. Mas aqui, ó, aqui a gente tem uma barra vermelha, poderia acreditar até em uma possível barra de freio aqui, mas não foi o que aconteceu. E eu vou marcar isso aqui para vocês. Para quem me segue sabe muito bem o que é isso aqui, né? Eu geralmente marco aqui para entender mais ou menos onde é que está a situação do negócio, como é que anda as paradas. Mas se tivesse olhado uma barra dessa aqui, eu poderia ter entrado vendido novamente. Não vou lhe mentir. Então, o que eu fiz aqui? Eu tracei essa barra vermelha. E por que eu tracei essa barra vermelha aqui? Porque se tu for pegar aqui no gráfico de 1 minuto, que eu vou já traçar isso para vocês, no gráfico de 1 minuto, é a maior barra que eu tenho, que é essa aqui, ó, destacada aqui, fora essa daqui da absorção, que eu olhei no começo do pregão, né? E aí fiz a venda. Então, aqui a gente tem, nota que a gente não tem testes aqui nela, né? Tá bem abaixo dela. Então, putz. Certo? Então, o que vai acontecer aqui agora? Vamos no gráfico de M5, cara. A não ser que isso aqui, não, cara, a distribuição tá aqui, né? A distribuição tá aqui, o 50 tá aqui. Então isso aqui é a mesma ferramenta lá do M5, só que aqui eu tô fazendo manual. Então aqui é um teste de demanda. Então se o mercado abrir para cá para cima, beleza, acredito em compra, mas olha isso aqui. Não dá, né? Eu particularmente para mim não dá para fazer isso. Beleza, enfim, vamos lá. No de 5 minutos eu posso muito bem traçar esse ponto aqui interessante que eu não tracei, né? Posso traçar esse ponto e posso traçar esse ponto. Vamos traçar esse ponto aqui. Ou esse, e agora fica na dúvida, hein? Pode traçar o 2 se quiser, mas eu vou traçar o lá de cima, tá? O lá de cima eu vou traçar. Não, esse daqui, ó, porque esse aqui bateu na POC, tá, galera? Que horas que foi essa gambiarra bem aqui? Deixa eu ver que hora que foi. 10h25, então vamos lá na ferramenta. Para quem não conhece a ferramenta, vem aqui em volume, 10h25. Cadê? Meu Deus. O volume, ó, 10h25, né? Padrão é a máxima a partir, aí eu vou botar aqui, ó, 10, opa, merda, hoje são 2, aí aqui 10h25, pode fazer isso aqui por aqui ou por lá, entendeu? Aqui, não sei se intervalo, não mexo nisso aqui não, vou botar consolidado, vamos botar logo assim, porque ele já vai dar certinho onde eu quero, pronto, beleza, deu certinho onde eu quero, aí eu venho aqui, boto o 2, posso abreviar aqui a casinha aqui, tá? E pronto. Beleza, então aqui eu tenho um ponto de controle nessa região. No gráfico de 1 minuto, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Novo indicador, volume por preço. Vou novamente lá em máxima, porque foi fechamento. Vou botar aqui 2 do 10, 10h25, que foi a parada lá que aconteceu. Vou botar consolidado, ok. E aí eu também tenho ela aqui, certo? Então vou botar nos dois. E aí aqui eu vou botar a espessura de 2. Epa, esqueci de botar também intervalo aqui, abreviar, intervalo, e aí ele sai a escala para mim. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer que o preço aqui médio de quem entrou vendido aqui está nessa região. Então, essa região aqui é a região de defesa. Nota que a gente não pegou no gráfico de 1 minuto nessa região aqui, e nem nessa aqui. Se eu for traçar aqui, possivelmente aqui é uma região de defesa, nessas regiões aqui de defesa. Mas não tem problema nenhum não. Então, o mercado ele pode subir, mas quando chega nessas regiões aqui, são regiões extremamente importantes, porque aqui é o preço médio de quem entrou lá no swing. Então, essa informação aqui é muito importante. Então, nota aqui, ó, o que acontece?
a gente teve um baita de um fluxo aqui, comprador nesse swing aqui, terminou aqui. Olha que interessante, eu pego aqui e marco o ponto de controle estático nessa região, nem preciso porque estava em cima da barra. Então, o que eu estou monitorando aqui? Eu estou monitorando justamente quem ficou preso lá no topo, essa galera ficou preso. E aí o mercado começou a cair e essa galera que estava aqui começou a estopar. Isso aqui possivelmente, não tem como ter certeza, mas possivelmente é stop de quem ficou preso no topo, fazendo com que o preço ele caísse nessa região aqui, beleza? Então, por todo isso que eu falei para vocês aqui, galera, assim, eu acredito que o mercado vai fazer o quê? Um movimento de alta. Ele pode até fazer um movimento de alta nessas regiões aqui, mas, na minha opinião, para eu vender, seria abaixo dessa concentração. Então, assim, mercado abrindo, vindo buscar essa região aqui, é venda, stop aqui em cima e tendo satisfação daqui para baixo, tá? Eu fazendo minha venda aqui, o stop pegando, voltando para testar aqui a oferta e não rompendo novamente para baixo, aí sim costurado, entrada na compra aqui para poder fazer isso. Isso, quem quiser fazer, eu não aconselho e eu não faria entrada de compra amanhã, eu só faria entrada de venda no mini índice, tá? Por mais que aqui rompesse, pegasse meu stop, desse uma oportunidade de compra aqui, eu não confio muito nessa alta aqui no mercado, nessas regiões, beleza? Dito isso, galera, é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo aí, tá? Pô, deixa aquela moralzinha pra gente, a gente faz isso aqui com muito gosto para vocês. Eu tava aqui no aniversário aqui, vim rapidão só para fazer, vou voltar. Então, deixa aquele likezinho com forma de agradecimento. Tamo junto, até mais, boas operações a todos.